Fala pessoal, boa noite. Aqui estamos nós novamente. Então, neste vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês como aprender programação com a nova tecnologia ChatGPT. Então, como estar utilizando o recurso da inteligência artificial para poder estar aprendendo vários conteúdos de programação. Então, aqui eu estou com o meu ChatGPT online aqui já logado, José Barreto Borges, e aqui eu vou clicar em New Chat e vou colocar um exemplo, por exemplo, exercício para aprender interface em Go. Vou pedir para poder me fornecer alguns exercícios para poder aprender interface em Go. Diferente do Google, isso aqui é bem mais direto, não preciso ficar lá entrando em dezenas de centenas de páginas. Então ele vai listar alguns exercícios aqui, ó, aprender a trabalhar com interface em Go é uma parte importante, deixa eu ler aqui, do desenvolvimento em Go. Aqui estão alguns exercícios que você pode fazer para praticar e aprender mais sobre interface em Go. Vamos pegar o primeiro? Cria uma interface, ele listou 5. Esse exercício deve ajudar você a praticar a criação de interfaces e a trabalhar com implementações concretas. Lembre-se de seguir as melhores práticas de design de interface em Go, como interfaces pequenas e coesas, que representem conceitos bem definidos e sejam fáceis de usar e estender. Vamos pegar a primeira aqui, ó. Crie uma interface chamada Shape que define um corpo, que define um método área para calcular a área de uma forma geométrica. Em seguida, implemente essa interface para os tipos de forma geométrica comuns, como círculo, retângulo e triângulo. Calcule e imprima a área dessas formas. Então, vamos pegar esse primeiro aqui. Eu já deixei aberto aqui a minha IDE, com um projetinho aqui, ChatGPT, já aberta essa pasta. Vou criar um novo arquivo chamado interface shape.go. Já vou iniciar o package main aqui. Beleza? E aqui eu vou colar este meu exercício. Vou ocultar aqui esses arquivos para calcular. Beleza, deixa eu comentar essas linhas aqui de baixo. Ok. Então está pedindo para criar uma interface chamada Shape que define o método área. Vamos lá então. Então vou usar aqui o type, o nome da interface Shape e o tipo interface, que vai assinar quais método ou qual método. Então está dizendo apenas um método, o método área, para calcular a área de uma forma geométrica. Então, se vai calcular uma área de uma forma geométrica, ele vai ter um retorno, que pode ser inteiro ou pode ser um ponto flutuante. Vamos admitir que seja um número com casas depois do ponto. Então, vai retornar um float 64. Beleza, então assinei aqui um método para nossa interface. Em seguida, implemente essa interface para os tipos de forma geométrica comuns. Então, vamos lá. Vamos definir essas figuras aqui, essas estruturas, através de uma struct. Então, vamos lá. Um type círculo do tipo struct, que vai ter um campo chamado raio do tipo float 64. Vamos criar também um type chamado retângulo, struct, que vai ter altura e largura do tipo float 64. E também vamos criar o type triângulo do tipo struct. Essa struct que nós utilizamos aqui em Go é como se fosse as classes em linguagem orientada a objeto, como Java e outras.
O triângulo, para poder calcular a área, nós precisamos da base vezes a altura dividido por 2. Então, nós precisamos da base e da altura do tipo Float64. Então, nós criamos aqui nossos 3 structs para poder implementar esta interface. Aqui nós temos que atribuir este método a cada struct desta daí. Então, implemente essa interface para os tipos de forma geométrica. Então, estas formas têm que implementar a interface. E para poder implementar esta interface, tem que fazer acesso a este método que ela oferece. Então, aqui eu vou criar uma função que vai relacionar com cada figura geométrica dessa. Então, por exemplo, vou pegar o primeiro, que é círculo, e eu vou usar um receiver aqui, que é um receptor. Vou chamar aqui o nome do meu método, que é a área, que vai me retornar um float64. E aqui eu vou estar calculando a área do círculo. Então, como que eu acho a área do círculo? Eu vou chamar a biblioteca math.pi. Então, eu tenho pi vezes o raio ao quadrado. Vou usar o math.pol, que vai calcular essa potência, esse número elevado a um expoente. E vou chamar aqui, ó, o C, que vai ser meu receiver que eu coloquei ali, para poder buscar o raio. Então, o raio ao quadrado, o raio elevado a 2. A mesma coisa, então, vou estar criando o mesmo, criando um método também para a minha figura retângulo. Então, aqui, ó, R retângulo, o meu receiver, com o nome área, retornando um float64. Aqui eu estou fazendo com vocês, por quê? Porque nós iremos fazer e depois iremos validar com a própria inteligência artificial. Nós iremos pedir o resultado disso. Então, só um momentinho para terminar aqui. Como que eu vou calcular a área do meu retângulo? Eu vou pegar o R, que vai ser a altura, vezes a largura. E aqui também vou chamar este método para o meu triângulo. Então, T, triângulo, área, retornando um float64. E aqui vou calcular. Triângulo vai ser o T base. Vamos colocar aqui entre parênteses. Vezes T altura, dividido por 2. Beleza? Vamos iniciar a função main, funcMain. E agora vamos ver o que ele pede depois. Implemente a interface para os tipos de formas geométricas comuns, como círculo, retângulo e triângulo. Calcule e imprime as áreas dessas formas. Então, ele pede para poder calcular e imprimir as áreas dessa forma. Então, como que nós iremos fazer? Eu vou criar aqui uma função. Poderia fazer lá em cima, mas vou fazer aqui embaixo, para poder não ficar tão confuso. Uma função chamada print, que ela vai receber como argumento o nome da minha interface, que é shape. Então, vou botar S shape. E vai me retornar. Ela pode me retornar uma string, mas não vou colocar retorno não. Vamos retornar um fmt print, que não vai precisar de um retorno em si. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função de impressão, o println, e aqui dentro eu vou chamar o s.area. Beleza? Então, aqui nós iremos definir alguns objetos. Então, por exemplo, o primeiro é um círculo, retângulo, triângulo. Então, círculo vai receber. Estamos instanciando um objeto, vamos colocar um círculo recebendo um raio de 5. Beleza? Agora aqui nós iremos com um retângulo, rec. Temos que passar 2 valores como parâmetro, vamos colocar o 5 e o número 4. E aqui
o triângulo. Vamos instanciar também este objeto, base e altura. Então, base 3, altura 5. Então, aqui, se eu chamar a função print e colocar aqui, ó, C, vamos chamar aqui também print e chamar rec, que é o retângulo, e print e chamar triângulo, e pedir para executar. Então, vou pegar o terminal, novo terminal, e aqui eu vou colocar o comando go run, interface shape, consegui o resultado, 78.53, 27.5. Agora, como que eu sei que isso aqui está certo? Como que eu faço poder validar? Eu uso a mesma inteligência artificial que me gerou para poder estar respondendo. Então, eu vou entrar aqui no meu Safari, eu pego um dos exercícios que ela me orientou e aqui eu mando para ela. Cria uma interface chamada shape, só que ao invés de utilizar aqui, eu peço para poder me retornar em Golang. Então, aqui vai estar me mostrando toda a questão de declaração do pacote, dos importes e dos tipos deles. Então, retângulo com altura e largura, círculo com o raio e a interface implementando o método área. E aqui eu estou fazendo o seguinte, estou pegando um método área e estou atribuindo para cada classe dessa. Então, para a classe triângulo, para a classe retângulo, para a classe círculo. Aqui eu estou instanciando os objetos, como eu fiz lá. Aqui ele está colocando o nome do campo e o valor, não preciso fazer isso, é só botar o valor, que ele já vai saber relacionar. E aqui eu estou printando, então eu verifico que aqui está igualmente aquilo que nós fizemos lá no Visual Code. Então é um exemplo de estar utilizando a inteligência artificial ao favor. Basta pedir sugestões, realizar ou fazer da maneira que vocês acham que é correto, e depois pegar aquela mesma sugestão e pedir para a inteligência artificial trazer um daquele resultado naquela linguagem específica. Show?